eu digo que sou feliz de verdade. Agora, a Gospel Manancial apresenta programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Um programa com muita reflexão, oração e a poderosa Palavra de Deus. Na apresentação do pastor Antônio, pastora Sueli e diaconisa Luana. Um programa para toda a família. No ar, programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, aqui estamos de novo para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor a todos. E daqui a pouco estaremos já orando para iniciar mais um programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Fiquem atentos porque Deus quer falar com vocês. Amém? Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus por mais um dia, né? Mais uma tarde, comecinho de noite. Glória a Deus pela sua vida, pela minha. Ontem eu completei mais um ano de vida. Eu agradeço a Deus por isso e agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Mais um pouco, mais esse dia, mais essa tarde, estar adorando a Deus, né? E vamos nos preparar aí para ouvir a palavra de Deus e tudo aquilo que Ele tem para nos trazer nessa tarde, amém? Vai, A paz do Senhor a todos os irmãos. Uma boa tarde a todos. Que Deus venha falar tremendamente no seu coração esta tarde. Que você seja cheio mais uma vez e alimentado pela palavra dele. Amém? Meus irmãos, já estaremos orando, apresentando a todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo. Amém? Que Deus venha a fazer aí na vida de cada um sobrenatural e que Deus venha a atender a petição de todos, mas temos que ser obediente ao nosso Deus Todo-Poderoso para que Ele venha a fazer o nosso pedido e darmos e contemplar nossas bênçãos. Amém? É fácil? Não, é difícil. Mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Então temos que estarmos obedientes a Deus, buscando a Ele a todo momento, e com isso a recompensa vem, porque dele vem a recompensa, vem o reconhecimento. Vamos estar orando e apresentando a todos que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo pela live. Deus abençoe a todos. Oramos. Soberano Pai, Deus querido, eu te peço muito nesse obrigado, momento, Senhor, em nome por mais de Jesus. um dia, mais uma Senhor, tarde, abençoa toda essa população brasileira, toda essa população, a nação mundial, ó não Deus só querido, Deus o amado, nosso Brasil, estamos mas aqui, todos, Senhor, para, eu te presto, para Senhor, agradecer, eu suplico, para eu te exaltar clamo, o seu Senhor. santo nome. Eu agradeço pelo ó dia Pai de hoje, querido, pelo Pai dia da minha amado, esposa, só pelo tu dia és de aniversário santo, dela de ontem. exaltado Deus seja, meu Todo-Poderoso, Deus agradeço querido, pelos Deus meus amado, filhos. por
tudo. Agradeço pela o Senhor família faz dela, por nós, a minha por tudo que o família Senhor que passou está por lá no nós, Ceará, em por tudo Urubretama, que tu és Fortaleza, para os meus nós. amigos Ó pastor, Deus o querido, Wellington de Deus lá amado, do Ceará muito também. obrigado, Deus pela Todo-Poderoso, minha neste família, momento, Senhor, eu te peço, em por nome tudo que de eu Jesus, tenho, Pai, que seja tudo que o Senhor repreendido me na vida deu. de cada um Ó desses que Pai estão querido, Pai assistindo, que amado, nesse acredita, Senhor, momento, Senhor na Jesus, tua palavra, que eu venho acredita a que só o Ti Senhor é o nosso entregar Salvador, também, só o Senhor, Senhor a é o vida nosso de todos refúgio, os só o nossos Senhor é o nosso ouvintes, redentor. todos Deus aqueles, Senhor, que Todo-Poderoso, acompanham a nossa eu programação, repreendo nesse momento toda seta seja de maldita, longe, repreendo seja de perto, ó todo Pai. o devorador, Aonde o migrador. estiver, Senhor Jesus, Deus uma pessoa Todo-Poderoso, orando, repreendo onde estiver, também Senhor, uma pessoa toda nesse potestade, momento, todo te principado, adorando, toda hóstia da o maldade. Senhor Deus venha, Todo-Poderoso, Pai, eu entrar com repreendo também toda providências retaliação, na toda vida obra do amorosa, maligno. na vida financeira, Todas as correntes sejam na quebradas vida, neste Senhor Jesus, momento, Senhor. Aqueles espiritual. que estão Ó no Pai, vem vício, que estão na repreender também, prostituição, na Senhor, tudo jogatina, aqueles liberta, mal, Senhor, em o nome mal, de Jesus. Senhor, da mente, Dá, o mal, Senhor, a Senhor, libertação da para nossa este, saúde. Senhor, em nome Ó de Pai Jesus, querido, porque as repreende mães, Senhor, todo com o mal, certeza Senhor os Jesus, pais toda oram, cilada Senhor, do demônio para aqueles sobre a filhos nossa que vida, estão esse aí lugar. nos vícios, Senhor. Ó Deus, Glória a apresenta Deus, eu também a família agradeço, do Senhor, pastor em Alan nome de Jesus, por Barretos, estar na tua presença, a agradeço família da pelos meus irmã amigos, Marcela, a abençoa família da nosso irmã amigo, Val, da pastor Walter Luciana. Nascimento, Apresenta, Senhor, aquele a nossa lugar onde amiga, eles ouvinte cuidam, fiel, Senhor, das Edileuda, pessoas. Francisca, toda a família, Apresenta a vida da irmã a irmã Edileuda, da Naí, dona Deus Francisca, o Todo-Poderoso, a Bruno, irmã o Silene, Tiago. toda a tua família, Senhor em Jesus, nome de nós Jesus, Pai, apresentamos a Silene. Todo-Poderoso. Eu agradeço Apresento, neste Senhor momento, Jesus, em nome de também Jesus, a que família Deus da abençoe a Valdeira, o todos. esposo dela que E está já te internado. agradeço, em nome Muito de obrigado, Jesus. Senhor, por Amém. tudo. Eu vos Em nome de abençoe, em nome Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Apresento também, não esquecendo, mas apresento também essa rádio que é o canal da tua palavra, o canal de bênção, e a todos os programadores também, nosso querido presidente, pastor Alan Barreto. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Agora no programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus, é o momento da reflexão. Qual é o tema? A essência da Glória a Deus. Meus irmãos, a reflexão de hoje falaremos sobre a essência de adoração a nosso Deus. Temos que a todo tempo estar adorando, né? Eu sempre falo, é difícil, é difícil, mas não é impossível, pois só assim a gente vive todos os dias na presença de Deus e assim podemos estar totalmente protegido com seu manto, né, celestial, porque só o Senhor nos dá a proteção total estando na presença dele, né? Vem as adversidades, vem as provações, vem as lutas, mas está ele na nossa direção para nos protegermos. Amém? Então já vai ficar aí na direção da minha esposa e da minha filha para estar falando aí da reflexão de hoje sobre a adoração ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos estar
começando aqui a nossa reflexão sobre a essência da adoração. Entender o verdadeiro sentido da adoração transcende o significado do dicionário, que define como um amor extremo, um gostar muitíssimo. A palavra de Deus mostra exemplos de grandes adoradores que tiveram experiências sobrenaturais e de grande intimidade com Deus. Costuma-se relacionar a adoração com músicas, danças e outros gestos. Porém, a adoração ao Criador é muito mais ampla do que isso. A adoração não se limita a um gesto ou comportamento isolado. A melhor definição é: adoração é um estilo de vida. Quando nós aprofundamos no estudo da Palavra de Deus e refletimos sobre as histórias de grandes personagens bíblicos que alcançaram determinadas intimidades com o Criador, percebemos que a maior intimidade com o Criador é um gesto de amor que se pode oferecer. Não é o sacrifício, e sim a obediência. Nada toca mais o coração de Deus do que aquele que constrói sua casa na rocha e vive suas promessas e verdades da Bíblia. Quando se entende o significado de intimidade com o Criador, todas as preocupações do mundo tornam-se fúteis e o adorador passa a ter grandes experiências espirituais que acabam refletidas na sua vida secular. A adoração reflete-se num comportamento diferente, numa postura de vida onde o adorador passa a vigiar e tomar uma posição muito mais radical em relação ao pecado, pois ele sabe que isso fere o coração de Deus. Muitos confundem adorar com louvar. O povo de Israel realizava festas e havia muito louvor, com danças e instrumentos musicais. Havia louvor pela colheita, pelas bênçãos e por diversos outros motivos. A adoração vai muito além disso, pois trata-se de um sentimento de entrega e amor ao Criador, que se reflete em comportamentos e gestos que demonstram uma profundidade, admiração e temor a Deus. Jesus disse à mulher de Samaria: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim adorem. Em João 4:23, de acordo com o dicionário Vine, a palavra grega que é traduzida aqui como procura pode significar esforça-se por obter ou desejar, requerer, pedir ou exigir, informar-se, querer, perguntar e investigar. Tendo como base a própria palavra de Deus, deduzimos que adoradores de verdade não são uma coisa fácil de se encontrar. Se o adorador é formado de corpo, alma e espírito, fica claro que a adoração é uma ligação direta entre o homem e seu espírito. Podemos agora entender claramente a diferença entre o louvor, pois muitas vezes o louvor está ligado com nossos sentimentos, com nossa alma, mas nosso espírito está distante. É plenamente possível participar de um culto de louvor com o espírito e distante de Deus. Porém, é impossível adorá-lo dessa maneira. Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele não está procurando pessoas que simplesmente vão à igreja, nem busca apenas
pessoas que fazem a limpeza da igreja ou cantam no coral. Nem simplesmente procura professores da escola dominical, pianistas ou porteiros. Não, Deus está à procura de adoradores. Estamos vivendo dias onde a humanidade tem cometido os mesmos erros do passado, o que já era de esperar. Pois Eclesiastes 1, 9 ao 10 diz: o que foi isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que não há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Nossa única solução é integrar-se ao plano de salvação. Somos chamados por Cristo para sermos o corpo e temos uma missão a cumprir. Em Marcos 16, 15, e diz assim: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. O maior testemunho de um adorador é a sua vida e sua entrega. Ganhar almas para Jesus é o grande objetivo, e a maior evangelização não se faz com palavras, e sim com exemplo. Levar os outros a conhecer a Deus, Criador de todas as coisas, através do nosso comportamento, é o maior presente que podemos levar a todos aqueles que ainda não conhecem. Quando nós conhecemos verdadeiramente nosso Deus e nos apaixonamos por Ele, queremos que todos compartilhem desse sentimento envolvente e transformador. O ministro é aquele que entende seu papel e busca mais intimidade com Deus, para ser verdadeiramente um instrumento. Que nosso ministério possa entender sua chamada e crescer em maturidade espiritual, pois estamos num campo de batalha e, como toda guerra, devemos estar preparados para os diversos combates. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e ao domínio pelos séculos dos séculos. Que possamos fazer das nossas vidas nossa maior adoração e conhecer mais de perto o Criador e apaixonar-se por Ele. Lá em Jó diz assim, 45:5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Glória a Deus, né? Devemos de adorar o Senhor todas as horas, em todos os instantes, porque somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Tudo isso que a Luana falou é verdade. Devemos de fazer tudo o que Deus manda e adorar somente Ele, né? Somente Ele é o nosso Deus. Vamos continuar então aqui a essência da adoração. Entender o sentido da adoração transcende o significado do dicionário, que define como um amor extremo, um gostar muitíssimo. A palavra de Deus, ela mostra exemplo de grandes adoradores que tiveram experiências sobrenaturais. Irmãos, então Deus, Ele quer que a gente o adore em espírito e verdade, né? Aqui, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre o serviço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Gênesis 49, versículo 8.
De acordo com esse texto, Judá significa louvor. Daí a origem da expressão judeus. Pode-se dizer que judeus significa aqueles que louvam ou louvadores. Deus elegeu um povo para viver e andar no meio deles. Acerca disso, a palavra declara que Deus habita no meio dos louvores de Israel, né? Está em Salmos 22, versículo 3. No Evangelho de João, aprendemos que a salvação vem dos judeus, que está em João 4, 22. Jesus é descendente de Judá, por isso é chamado o leão da tribo de Judá. Ele é a salvação dos judeus, louvadores, né? E todos os gentios. Para isso, o Senhor teve que travar uma guerra na cruz contra inimigos espirituais, porém os venceu plena e poderosamente. Em Sofonias 3,15, o Senhor declara anuladas as sentenças contra o seu povo, a expulsão do inimigo. Hoje a igreja experimenta essa poderosa salvação, que inclui a vitória sobre os inimigos. Está em Lucas 1:74. Certamente o louvor é para Deus, mas sempre nos coloca uma situação de guerra contra o pecado e o diabo. Vivemos dias em que o Senhor está nos preparando e capacitando para aplicarmos a vitória conquistada por Cristo na cruz sobre o pecado, principados e potestades, porque somos sua igreja e sua missão, e é adorar a Deus, né? A nossa missão. Contudo, há um processo divino em andamento que, como a igreja, precisamos conhecer. Os métodos de Deus não são conhecidos pela maioria dos cristãos. Os mesmos foram usados na vida de Jesus e como resultado final. Cristo foi exaltado soberanamente e recebeu o título de Senhor. Diante dele, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, né? E os verdadeiros adoradores são conduzidos pelo Pai nos mesmos caminhos percorridos por Jesus. Portanto, é fundamental que, como adoradores, conhecemos esses caminhos, né? Primeiro, o caminho da adoração é um caminho de esvaziamento. Está em Filipenses 2:7. 2. O caminho da adoração é um caminho para servos, que está em Mateus 20:28. O terceiro, o caminho da adoração é um caminho de humilhação, que está em Filipenses 2:8. O caminho da adoração é um caminho de obediência, 1 Samuel 15:22. E o caminho da adoração, aqui no quinto, é um caminho de lágrimas, que está em Hebreus 5:7. E o sexto, o caminho da adoração é o caminho de dor, Hebreus 5:8. E o 7, o caminho da adoração é o caminho de quebrantamento, que está em Salmo 51:17. O caminho da adoração é um caminho de exaltação divina, Filipenses 2:9. Sem dúvida alguma, Deus nos escolheu para andarmos nesses caminhos. Ele nos escolheu para receber de nós o mais perfeito louvor, a mais pura adoração, a fim de que ele seja glorificado, né? Que está em Isaías 43:7. Por mais difícil que seja isso, temos que fazer uma escolha diária, como a de Jesus fez no Getsemane. De fato, somos o grão de trigo que cai na terra, morre e dá muitos frutos para a glória de Deus, que está em João 12:24. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5:6. Amém, irmãos? Vamos adorar, engrandecer somente o nosso Deus, né? Só ele merece todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória que saia da boca de todos nós cristãos. Nós devemos de reconhecer tudo aquilo que Deus fez por nós e tudo o que ele merece, né? Precisamos ser adorador, né? Eu vou estar aqui passando para o pastor, então,
Daí outro dia a gente já fala mais sobre esse assunto. Amém, irmãos? Louvor agora ou depois responde? Põe já? Glória a Deus. Meus irmãos, então falamos de adoração, né? Hoje vivemos em um mundo diante dessa pandemia, né? No mundo inteiro, e muitos já saíram do caminho, estão desanimados com as decepções. A gente sempre fala, mas a palavra fala: aquele que me buscar de todo o coração me achará, né? Então vamos adorando a Deus, vamos buscando e confiando que as promessas dele vão se cumprir. E aqueles que confiam desconfiando, o que eu tenho para falar para vocês é que vão ficar para trás. Tem que acreditar que Deus está no controle de tudo e que as promessas deles vão se cumprir. Agora no programa é o momento da Palavra de Deus. Glória a Deus, né? Então, como estávamos falando, temos que estar aí a todo tempo buscando adorar o Senhor. Pois quem quer algo em troca, fazer barganha com Deus, olha, sinto muito, mas não vai receber mesmo. Mas aquele que busca e que continua adorando, sem escolher dia ou hora para estar buscando, de dia, de noite, né, de madrugada, Deus está contemplando todos os nossos movimentos. E aquele que o adora de verdade, aquele mesmo que fala: hoje eu não consigo, eu não vou, é melhor que fale a verdade do que ir de qualquer jeito. Então temos que o adorar em espírito e em verdade, né? E vamos entrar aqui numa palavra, né, que é bem edificante para nossas vidas, né? Que fica no livro de Jó, no capítulo 42. É uma palavra que é forte, fortíssima, que fala assim, no verso 1. Então, né, Jó arrepende-se. No capítulo 42, no verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser mudado. Nada que Deus faz pode ser voltar atrás. Nada do que Deus faz pode ser impedido. Tudo que ele permitir vai acontecer.
Então, meus irmãos, por isso que temos que buscar e adorar verdadeiramente. Por quê? Porque quando a gente busca verdadeiramente, com certeza as respostas vêm. Não é no nosso tempo, mas sim no tempo dele. E eu falo assim muitas vezes, eu falo de fome, às vezes pro meu amigo, sede de Deus, busca Deus, como, né? Como está buscando a Deus? Existem várias referências na Bíblia, né? O Salmo 63, do 1 ao 3, né? Amós 8, 11, Mateus 4, 1, Jó, né? 4, 13 a 14. Então, meus irmãos, João 4, 13, perdoa. Então, meus irmãos, nesse momento é para todos. A gente vê que tem tanto acontecimento aí de gente estar ficando doente, né? Devido a essa pandemia. Mas muitos escolhem primeiramente ao trabalho, as responsabilidades, né? Terrena, as responsabilidades materiais, e Deus está ficando em segundo plano. Eu acredito que aqueles que estão buscando verdadeiramente Deus está como na época que ele mandou que aqueles passassem o sangue do cordeiro na porta de cada um, para que nenhum mal viesse à tua tenda, nenhuma praga se achegasse na tua tenda. Então, agora não é diferente, como também fala Mateus 24, no versos 38, que não será diferente como nos dias de Noé. Mas eu acredito que muita gente, eu não sei, né, devem estar pensando, não acontece comigo, isso comigo não acontece. Mas assim como Deus, ele tem um amor incondicional e que os pensamentos dele não podem ser mudados, ninguém muda os pensamentos de Deus, como Jó fala aqui na palavra. Meus irmãos, e aí o que você vai fazer? Vai esperar acontecer o pior para depois você buscar Deus? Vai esperar ficar entubado, a família toda ficando doente e ninguém busca Deus verdadeiramente porque o corona lá na igreja tá e nos outros lugares não estão? Se o governo, se as autoridades pedem para que tenhamos cuidado, claro que fala na palavra que o que é ligado na terra também será ligado no céu. Então, meus irmãos, temos que estar atentos, temos que ser obedientes dentro da palavra de Deus. Porque, como Jó fala, né? Bem sei eu que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Como fala que a porta que ele fecha, ninguém abre, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Ele pode abrir a porta onde não existe porta, numa parede, ele pode estar mexendo em qualquer sistema, pois Deus é Deus e com Deus não se brinca. Mas o nome de Deus está sendo aí brincando, estão brincando com o nome de Deus. E temos que acreditar que Deus pode tudo nas nossas vidas. E se Ele pode tudo, nenhum pensamento dele pode ser mudado. Agora você imagine o que está acontecendo. Por quê? Deus permite? Permite. Ele não é um Deus de amor incondicional, Deus de misericórdia infinita, benignidade que dura para todo sempre, mas também é um Deus de juízo e fogo consumidor. Vai acontecer daqui a pouco algo que todo mundo vai se assustar. E como que vai estar aqueles? Aí vão buscar na hora que não dá mais tempo, na hora que não é mais necessário buscar. Tudo tem um tempo debaixo do propósito de Deus. Em Eclesiastes, há tempo de trabalhar? Mas há tempo de adorar também. Nós temos que ter tempo para tudo. Tempo para família? Temos que ter tempo para passeio? Agora não é tempo de passeio nem de festas, mas sim
de adorar a Deus. E se o governo dá uma ordem, a ordem tem que ser cumprida. Muita gente, a gente estava conversando com um amigo da gente, né, não importa a religião, mas eles seguem à risca o que é passado pelas leis do governo. Viu? Não faça aglomeração. Não faça, não faça. Tem risco, tem risco, tem risco. Então, meus irmãos, o que esse povo espera? Ele não espera que eles são, né, inabaláveis, são blindados. Não. Aquele que vive em Cristo se blinda com a proteção celestial de Deus. Então Deus blinda, como ele fala na palavra, né? 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e nenhum mal te atingirá. Então, meus irmãos, é assim, mas temos que acreditar. É difícil estar buscando, como já foi falado, de adoração, né? Adorar a Deus, buscar a Deus. Quem disse que é fácil? Mas é gratificante, com as bênçãos e as graças que Deus nos dá, porque a graça dele nos basta. Meus irmãos, eu tenho vivido uma vida com Deus. Eu não digo que estou no mar de rosa, né, na maravilha de Deus agora, mas eu estou buscando. Mas eu vivo uma vida com Deus. Eu vivo buscando a Deus. A gente busca, semeia, fala, vem, vamos, vai lá. Meus irmãos, não quer ir? A palavra diz, quer se sujar, que se suje mais ainda. Aqueles que estão sujos, que se suje mais ainda. Quer ir pro forró, quer ir beber, vai beber. Vai encher a cara, vai dançar, vai jogar, vai se prostituir, vai se drogar. Tá querendo? Então se suje mais. Mas aquele que está santo, que se santifique mais ainda. Que busque a ser limpo. Porque aqueles verdadeiros filhos de Deus é aqueles que estão buscando e adorando, em espírito e em verdade. É difícil de buscar, como eu sempre... É difícil. Mas não é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Ele fala no capítulo de Lucas. Capítulo 1 de Lucas. No versos 37. Porque para Deus nada é impossível. Meus amados, eu vivo falando, eu vivo dizendo, a gente tem um trabalho lá, não tem muita gente, a gente quer que vá bastante gente, mas Deus fala, faça a obra, faça a minha obra, prega o meu evangelho, ide e pregai o meu evangelho. A gente está fazendo o que nós devemos fazer, não devemos nos contentar com pouca gente. Não, aqueles que vêm a quantidade, que nem o pastor Walter fala, é verdade. Se ele se contentasse com pouco número, aquela multidão o seguia e ele não falava, ide e pregai o meu evangelho, né? Então os que foi pregado já estava bom. Mas ide e pregai o meu evangelho nos 4 cantos do mundo, nos confins da terra. Então, meus irmãos, vamos buscar, vamos semear. A gente tem semeado. Eu fico um pouco triste, mas não deixo que essa tristeza venha a descer para o meu coração. Por quê? Eu estou buscando, meus irmãos. E eu oro por vocês. Eu peço que vocês, aqueles que estão afastados, venham congregar. Aqueles que nos conhecem, venham lá. As portas estão abertas. Deus fala, eu bato, eis que te bato na porta. E aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Meus irmãos, Deus está às portas, Jesus está às portas. Eu sempre falo, e com convicção, vai haver um dia que não vai dar mais tempo. É só uma caidinha. Aí daí eu vou voltar daqui a pouco. Numa dessas caidinhas aí, meu irmão, a sepultura tá só esperando lá. E foi nessa caída, você vai pro inferno. Sinto muito falar. Porque os verdadeiros filhos de Deus estão os adorando, estão buscando verdadeiramente em consagração, em jejum, oração para o teu próximo, ajudando o teu próximo,
buscando a face de Deus, seja na madrugada, ou seja de dia, pregando o evangelho para aqueles que necessitam, porque aqueles que não querem já foi falado, fala na palavra. Os que estão sujos, que se suje mais, quer se sujar, se suje mais ainda. E aqueles que estão limpos, que se santifique mais ainda, que se limpe mais ainda. Então vai haver um tempo que não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. Vai acontecer, como fala nesse louvor, cadê aqueles crentes? Onde estão aqueles crentes barulhentos? Né? Aqueles crentes foram embora para Sião. E quando começar a sumir, né? Aqueles que estão aí fora do caminho vai começar a buscar. Vai ficar mais tardio para eles, mas é importante que comece a buscar. Neste momento é a hora, não é ontem que já foi e o amanhã continua sendo de Deus, mas hoje temos que buscar. É hoje, porque os pensamentos de Deus ninguém não pode ser mudado. E a palavra está aí para explicar. Buscai quanto se pode. Buscai-me de todo o coração e me achará. Meus irmãos, repito, busquem enquanto pode, né? Nos ajudem a buscar essas almas. A gente vê aí homens de Deus trabalhando à noite, alimentando essas pessoas na rua, né? Buscando almas para estar congregando. A gente também faz isso. Olha, eu confesso que muitas vezes eu não tenho muito tempo de estar evangelizando, mas eu e minha família, meus amigos, fazemos culto campal para estar evangelizando. Muitos são convidados. Como fala na palavra, é verdade, é verdadeiro, é pura e verdadeira. Como fala, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas é poucos mesmo que vão ser escolhidos. Eu quero estar no meio desse pouco, porque muito serão chamados e poucos escolhidos. E eu tenho certeza que quando a gente faz aqueles cultos campal, evangelizando, a gente incomoda o inferno. Tanto é que o pessoal vai lá e fala que não precisa falar alto, tem que falar o evangelho de Deus, tem que ser falado. Ninguém gritou, é porque o som é bom. E eu faço questão até mesmo de juntar os amigos para a gente pagar um som que a gente faça barulho, porque crente tem que fazer barulho, mas é na palavra de Deus, é no nome de Jesus que temos que ir e pregar o evangelho, buscar aqueles que estão perdidos, fracassados e fora dos caminhos. Temos que buscar enquanto nós pode. Amém, meus amados? Porque Deus é Deus. E com as coisas de Deus não se brincamos, não se brinca com as coisas de Deus. Então eu deixo essa palavra para vocês, que é fortíssima, de Jó, né? Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ou seja, nenhum dos pensamentos de Deus pode ser mudado ou pode ser impedidos. Amém, meus amados? Então eu profetizo para vocês novamente busca. Eu profetizo para vocês unção, sabedoria, discernimento e ler a palavra. Amém? É isso. E o resto, meus irmãos, deixa que Deus faz. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Amém? Porque tudo é dele. Tudo é dele e tudo ele pode. Pelo casamento dela, vida espiritual, libertação, restituição com a Dani e a Alexandre.
Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai estar orando aí Viviane Maria. para Viviane Maria, tá? A gente vai... Amar Sanches. É isso? Santos. A gente vai estar apresentando, sim, minhas irmãs. Aí vocês nas nossas orações, tá? Eu creio que Deus pode tudo. Eu acredito que vocês acreditam também nessa palavra de Deus, que nenhum pensamento de Deus pode ser mudado. E porque para Deus também nada é impossível. Então vamos confiar nessa palavra, mas vamos buscar. Vamos buscar, porque a gente fala, eu lembro que há algum tempo a gente ouvia aí também, eu já fui um deles que falei. Isso não vai acontecer, mas depois que a gente conhece a palavra de Deus, que a gente entra dentro dos textos e do que é a palavra, aí Deus começa a falar com a gente. Aí não vira mais só um livro, mas um manual espiritual, para que a gente esteja aí explicando, né? E vivendo dentro da palavra. Porque o mais difícil é entender o que Deus fala com a gente. Mas quando a gente começa a buscar verdadeiramente nos montes, no vale, e que Deus vem dando a unção pra gente, aí começa a ser diferente daquele livro que a gente lia e não entendia, né? Porque para entender hoje que para Deus nada é impossível, demorou eu saber, mas eu confiava em Deus quando eu vivia lá atrás, no mundo. Mas hoje eu vivo no mundo espiritual, onde sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra os príncipes da maldade, né? Então, os príncipes das trevas. Então vamos buscar, meus irmãos, vamos orar, vamos acreditar que Deus faz o impossível nas nossas vidas. E a gente vai estar orando em libertação, em cura, tá? Para que Deus venha operar e mudar o cativeiro de cada um. Pastor Márcio, né? Marcos Laurentino, tá falando, Deus abençoe o pastor Alain. Glória a Deus. A gente vai estar dando um abraço aí para o pastor Alain, tá? Será dado. Deus abençoe ao senhor também e toda a sua família. Que Deus venha a prosperar aí nesse ministério, tá? Na tua família. Que Deus abençoe. E obrigado pela participação de estar aí nos assistindo, né? E dando a preferência aí a Manancial FM 103,3. Meus amados, a gente já vai estar encerrando. E fique com essa palavra, né? Pois os pensamentos de Deus ninguém pode mudar. Ninguém. E porque para Deus nada é impossível. Vamos continuar o adorando, pois só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória e toda adoração. Vamos estar encerrando essa programação, mais uma programação abençoada, que é Família Debaixo das Bênçãos de Deus, onde aqui a propaganda é a palavra Cristo, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos estar orando, né? E agradecendo ao nosso grande Deus. Glória a Deus, Ivonete Brito. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Ironete Brito. Ironete Brito, que Deus abençoe. A palavra de hoje foi Jó 42. Pois os pensamentos, bem sei que os seus pensamentos não podem ser mudados. Meus amados, essa palavra abençoada tem que ser lida claramente. E também falamos de Lucas, 1 Lucas, capítulo 1, no verso 37, porque para Deus nada é impossível. E eu li essa palavra que foi hoje, a gente refletiu sobre essa palavra. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, ou seja, dos teus pensamentos, pode ser impedidos. Porque Deus é o majestoso, é o Senhor dos exércitos, e ninguém pode mudar os pensamentos dele. Ninguém pode fechar a porta que ele abre, porque Deus pode tudo nas nossas vidas, e para ele nada é impossível. Nós faz até onde a gente pode, e aonde é impossível nós entregamos na mão dele, nas mãos poderosas e onipotentes, porque ele está contemplando tudo o que fazemos aqui
na terra. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Estaremos orando e apresentando a todos. E eu creio que Deus vai ouvir as nossas orações. Que Ele fala também na palavra que a oração do justo tem de muito dos teus efeitos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estaremos orando e apresentando a todos, para que Deus venha a contemplar as petições e as bênçãos de cada um de vós que estão nos assistindo e nos ouvindo. Amém? E essa programação volta novamente sexta-feira, às 17 da tarde. Amém, meus amados? Oramos. Amado Deus, poderoso Pai, eterno Pai, ouça, Senhor, petições momento, de Senhor cada um Jesus, desses, né? Senhor, que Nós acredita na entramos Tua em palavra, oração, pois nos só o Senhor é postamos, Deus. Senhor, a Ti. Nenhum dos Teus pensamentos Ó, Pai pode ser querido, mudado. Pai amado, O Senhor nós é estamos aqui, Senhor, o nesse Senhor lugar, dos exércitos, e o Senhor sabemos que o poderoso, Senhor também soberano, está conosco, Pai. o Deus Ó, majestoso, querido, Deus amado, onde te entrego nas pedimos no Tuas nome mãos de essas Jesus, petições, Senhor Jesus. faça, Senhor, Ó, o Pai renovo na vida querido, de cada um. entra, No Senhor casamento Jesus, da irmã, no casamento Senhor, venha da irmã restaurar, Viviane. venha estabelecer, Entra, restabelecer, Senhor Senhor. Jesus, na vida Deus opera financeira, na vida da irmã. espiritual, ó Restaure, Pai querido, restitua vem esse restaurar, casamento. Deus renovar, Todo-Poderoso, Senhor eu Jesus, peço em nome de transformar. Jesus, no Ó Pai santo querido, nome de Jesus. sabemos que o Senhor é o Toda Deus do obra maldita impossível, seja repreendida, e que toda nada retaliação, fica toda seta sem maldita, sem as suas todo principado, provações, toda e que potestade, nada, toda hosta Senhor, da fica maldade. longe das Senhor, tuas toda mãos. obra do Ó maligno Pai querido, seja Pai amado, repreendida entra, no Senhor nome Jesus, provisão santo na de vida Jesus. dela, no Eu te casamento, peço em neste tudo, momento, Senhor Senhor. Jesus. Obrigado, Ó Pai, Senhor, por essas também, irmão famílias. Marcos, Senhor. Opera, Senhor. a irmã No nome Ianete, santo de Jesus. Ó Senhor Jesus, Opera irmã na vida de Cida, cada um. Pai querido, Muda, a irmã Senhor, o Marcela, cativeiro de Senhor, que cada está um lá no Paraná. desses que te pedem. Deus, todos os Em pastores nome de Jesus, que passam apresento por aqui, também a meu essa Pai. rádio. É o nosso Senhor querido Jesus, Alan toca, Barreto, Senhor, na nossa que o Marcos vida, está Pai. mandando um grande Faz abraço. o seu querer, meu Abençoa Pai. também Irmão o ministério Marcos, do toca na pastor vida Marco, dele, em nome Senhor de Jesus. Jesus. Abençoa Amém. o lar, E obrigado a abençoa o todos pela trabalho, em participação. nome do Senhor Jesus, Em Pai. nome de Jesus. Nós te agradecemos, Amém. Deus. E eu já te agradeço, Deus Fica Todo-Poderoso, conosco, em fala nome de conosco Jesus. sempre, meu Deus. E peço, Senhor, que seja Nós te abençoado agradecemos por todos, em nome essa do Pai, vida, Pai. do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém, Vai Jesus. um forte abraço da programação Família Debaixo das Bênçãos de Deus e um forte abraço de Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Muito em breve vai sair uma notícia